Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que ressarcimento por fraude no INSS vai custar até 2 bilhões de reais. E você vai ver ainda. Testemunhas indicadas por Anderson Torres são ouvidas nesta terça pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda, gripe aviária no Brasil. OMS restringe status de embargo de carne de frango. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que a devolução dos descontos irregulares a aposentados e pensionistas do INSS será de, no máximo, 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, o cálculo se baseia no número de reclamantes. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, começa a devolver nesta semana os valores descontados de mensalidade associativa na folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas. Os valores reembolsados serão de 292 milhões de reais aos beneficiários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que estimativas do governo apontam para um máximo de 2 bilhões de reais o valor do ressarcimento por descontos indevidos. O valor máximo estimado pelo ministro é um terço menor que os primeiros números divulgados pelo governo. Os descontos realizados desde março de 2020 chegam a 9 milhões de pessoas que tiveram algum desconto realizado no período, mas nem todos terão dinheiro de volta. O INSS atualizou os dados de beneficiários que não deram aval ao desconto e solicitaram o dinheiro de volta, por um pouco mais de 2 milhões de pedidos. A operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União investigam quem desmantelou um esquema de fraudes em mensalidades cobradas por sindicatos e associações que eram descontadas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários do INSS sem autorização. O presidente do INSS, Gilberto Wauler, disse que iniciou um pente fino em todos os contratos firmados com entidades associativas para verificar eventuais novas fraudes. Ao todo, são 41 associações que estão sendo alvo de uma auditoria interna. E quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido, corrigido em que o INSS informa a GRU já com a correção do IPCA. Quantas entidades foram contestadas? Quantas entidades não foram reconhecidas? 41. Ou seja, estamos encaminhando para 41 entidades para que em 15 dias úteis ela informe o vínculo ou documentação que comprove o vínculo ou realize o seu pagamento. Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas anteriores a abril, os aposentados e pensionistas devem informar ao INSS que não reconhece autorização para débito em folha. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos nem oferecer qualquer informação, além de dizer se autorizou ou não os descontos. O INSS divulgou uma lista de agências dos Correios que atenderão as vítimas dos descontos indevidos. A partir de sexta-feira, segurados com dificuldade em acessar o aplicativo poderão pedir o reembolso presencialmente em qualquer uma das 4.730 agências dos Correios em todo o país. O INSS já notificou 9 milhões de segurados que foram vítimas da fraude para que verifiquem se autorizaram ou não os descontos. Até o último domingo, mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas já haviam pedido o ressarcimento. Para ser atendido nos Correios, basta levar um documento de identificação oficial. Se o beneficiário estiver impossibilitado de comparecer a uma agência, o atendimento pode ser realizado por um representante legal, mediante a apresentação de procuração autenticada. A lista das agências está
está disponível no site dos Correios e pela central telefônica 135. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata do serviço de mototáxi remunerado na cidade de São Paulo, sob pena de multa de R$30 mil por dia em caso de desobediência. A decisão se deu após a morte de uma passageira no último sábado. Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente com moto de aplicativo na Avenida Tiradentes, na zona norte da cidade de São Paulo. Com o impacto da batida, Larissa foi arremessada e caiu na avenida. A passageira acabou sendo atropelada por outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite do último sábado, no dia 24. O motociclista e Larissa foram arremessados juntos depois da moto em que estavam bater na porta de um veículo que estava aberta. O motorista do carro também trabalhava com transporte por aplicativo e estava transportando 2 passageiros. Segundo a Polícia Civil, o motorista de aplicativo, que estava no carro, transportava um advogado de 28 anos e um economista de 27 anos. Em nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, os 2 homens começaram a brigar dentro do carro. Um deles estava bêbado e ameaçou descer do veículo. Quando abriu a porta, causou o acidente. Ele alega que não se recorda com detalhes do que ocorreu, pois estaria embriagado. O boletim de ocorrência relatou que o motociclista que levava Larissa fugiu após o acidente e se recusou a comparecer na delegacia para prestar depoimento. Mas a empresa de transporte 99 afirmou que o homem estava prestando serviço no momento do acidente e que, diferente da versão do boletim, ele não fugiu, mas foi socorrido para outro hospital. A 99 emitiu uma nota dizendo que se solidariza com os familiares e que está acompanhando o caso de perto. Segue à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. Também por nota, a Uber afirmou que a modalidade Uber Moto segue disponível no município de São Paulo e que está à disposição para colaborar com o poder público. A morte da passageira Larissa está sendo investigada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Após o ocorrido, a Prefeitura de São Paulo instalou uma faixa para sinalizar onde o acidente aconteceu e alertar a população sobre os riscos do serviço. A CET registrou neste local a morte de uma passageira que usava o serviço de mototáxi da empresa 99. O serviço de mototáxi é proibido. Preserve sua vida, diz a faixa instalada em um trecho da Avenida Tiradentes. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar agora e ouvir a análise, é claro, de um especialista, o advogado Renato Escardoa. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, doutor? Olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria trazer a informação, doutor, de que é o seguinte, a empresa 99, ela afirma que realizou mais de 1 milhão de corridas por motocicleta em São Paulo e que esse decreto é inconstitucional e que a regulamentação deve ocorrer por meio de uma lei aprovada pelo Legislativo Municipal. Já o Uber argumenta que acumulou mais de 20 decisões favoráveis à legalidade da modalidade em outras cidades brasileiras. E aí, doutor, é inconstitucional? Não é? A gente viu uma briga, né, dessas empresas com a Justiça, com a Prefeitura de São Paulo, que desde o início era contra esse serviço aqui na cidade de São Paulo, em decorrência, é claro, do número de acidentes com motocicleta no município, que sempre foi muito alto. No decorrer dos anos foi diminuindo por conta da faixa azul implementada na cidade, tem sido ampliada por todo o município e a prefeitura sempre foi contra. E aí, doutor, diante da lei, você que é um especialista, a decisão de ter suspendido é inconstitucional? Bom, na minha compreensão, né, a exploração desse tipo de atividade econômica, ele é protegido pela nossa Constituição, no artigo 170, que estabelece a livre iniciativa, ou seja, as empresas podem exercer atividades que não tenham nenhum cunho ilícito,
né? A gente não está falando de uma atividade irregular. Mas, por outro lado, a gente também entende que, apesar de ser uma atividade lícita, oferecer essa intermediação do serviço de mototáxi, nada impede que a prefeitura, né, seguindo os trâmites legais devidos, ela possa regulamentar o exercício dessa atividade. O que a gente quer dizer com isso? Eventualmente, impor uma série de condições para as empresas oferecerem esse serviço, seguro, restrição dos locais em que poderiam transitar esses serviços de mototáxi, né? O que a gente tem que também entender, né, que na nossa realidade de uma grande cidade como São Paulo, existe uma demanda muito grande para o serviço de transporte. E a minha visão é de que a gente não pode ter essa visão dicotômica de que esse serviço é ruim ou bom. Na verdade, o serviço de mototáxi ele pode ser útil, principalmente quando a gente vai falar nos locais onde não tem um acesso muito fácil ao transporte, como nos bairros. Então, acho que nas zonas que não são tão centralizadas, nas grandes vias, né, pelo menos os estudos estão demonstrando isso, esse serviço poderia ser um serviço complementar. Então, quanto à atividade, o exercício da intermediação, na minha visão, é uma atividade ilícita, ou seja, a prefeitura não poderia proibir essa atividade. Entretanto, a prefeitura poderia sim regulamentar o exercício dessa atividade, criando regras e condições para que essa atividade seja exercida de uma forma segura e não coloque em risco a população. Justiça ainda, quando suspendeu a liminar, recomendou que a prefeitura elaborasse uma regulamentação específica sobre esse serviço dentro de 90 dias. E aí a 99, então, continuou operando, né, depois de apresentar um recurso, enquanto a Uber suspendeu o serviço preventivamente. Doutora, a prefeitura, então, ela não pode proibir o município, que é a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, tinha aplicado até mesmo multa de R$ 1 milhão caso as empresas descumprissem a proibição do serviço aqui no município. A prefeitura pode aplicar esse tipo de multa? Assim, na minha visão, esse tipo de multa é ilegal, né? Assim, o que a prefeitura pode fazer, uma multa ilegal pela proibição, né? A prefeitura não poderia proibir o serviço. O que ela pode é regulamentar o serviço. Então, criar condições, quem que é o motorista ou quem são, né, o motociclista que pode oferecer esse tipo de serviço? Será que alguém que tirou a carta pode oferecer esse serviço? Será que ele pode ter uma habilitação adicional? Quais são as vias que poderiam ser utilizadas para esse serviço de mototáxi? Será que a gente pode limitar, talvez, para determinadas áreas da cidade, né, dentro dos bairros, mas não dentro das vias expressas? Então, regulamentar, criar condições para o exercício da atividade, a prefeitura pode, e ela pode criar punições caso essas regras não sejam cumpridas. Mas o que a prefeitura não pode fazer é impedir o exercício da atividade econômica. E eu acho que da decisão fica muito claro essa sinalização do Poder Judiciário, uma vez que o Poder Judiciário estabelece a necessidade de regulamentação da atividade em 90 dias. Ele não autoriza a prefeitura a proibir, o que de fato seria uma decisão inconstitucional. Está amparado por lei, né, doutor? E contra isso não tem argumento. É assim, né? A justiça funciona assim. Olha, muito obrigada pela análise. É sempre importante, né? A gente ouve, é claro, um lado, especialistas de engenharia de trânsito, enfim, que fazem uma análise de como funciona os riscos, enfim, desse serviço na cidade de São Paulo, mas a gente precisa também ouvir um especialista em lei, um advogado que está amparado, então sabe explicar para a gente direitinho os dois lados da moeda, né, doutor? Olha, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer te ouvir, até uma próxima. Então, fico à disposição. Um abraço. Muito obrigada, um abraço, um ótimo dia. Nós ouvimos o advogado Renato Escardoa. E veja a seguir, testemunhas indicadas por Anderson Torres são ouvidas hoje pelo STF. E vamos ver agora como está o tempo em Paulo Afonso, na Bahia, 26 graus neste momento. Nós voltamos já já.
Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11h47. O Supremo Tribunal Federal continua nesta terça-feira as audiências para coletar depoimento das testemunhas dos réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A primeira turma deve ouvir os nomes indicados pelo ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Os depoimentos marcam a fase de instrução criminal da ação penal. Ao todo, 15 testemunhas de defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, serão ouvidas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. As oitivas são conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo na Corte. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Anderson Torres integrou uma organização criminosa desde junho de 2021. Ainda de acordo com Gonet, o ex-secretário de Segurança Pública do DF e outros integrantes das forças de segurança revelaram descumprimento deliberado do dever que se lhes impunha, no âmbito das suas responsabilidades na segurança pública, de prevenir exatamente as barbaridades ocorridas. Entre os nomes indicados por Torres estão delegados da Polícia Federal e integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal que atuaram antes e depois dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, como a coronel Cíntia Queiroz de Castro, que era subsecretária de Operações Integradas e responsável operacional pela formalização dos protocolos de ações dos órgãos de segurança durante os atos. Também estão na lista o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alessandro Moretti, e o diretor da ABIN durante o 8 de janeiro. Na lista de testemunhas de Torres constam ainda os nomes dos delegados de Jairlon Henrique Moura e Léo Garrido de Salles, ambos indiciados pela Polícia Federal por interferência nas eleições de 2022, segundo as investigações. Eles atuaram para tentar impedir o deslocamento de eleitores no Nordeste durante o segundo turno. O ex-ministro da Educação, Victor Veiga Godoy, também foi indicado por Anderson Torres para depor. Após os depoimentos, será aberta a etapa das alegações finais para que defesa e acusação apresentem suas manifestações por escrito no prazo de 15 dias. Em seguida, o relator marcará a data para o interrogatório dos réus e só então o julgamento será pautado. A expectativa é que o chamado núcleo crucial da trama golpista seja julgado em meados de setembro a outubro deste ano. A Organização Mundial de Saúde Animal reduziu o status do embargo para carne de frango do Brasil, em consequência da gripe aviária. Em vez de nacional, a restrição deve ser apenas para o Rio Grande do Sul. O governo brasileiro informou à Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, que não foram identificados outros casos da doença durante a investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial. O critério recomendado pela entidade passou a ser o de não adquirir o produto da área localizada em um raio de 10 quilômetros no entorno da granja, onde o caso da gripe aviária foi localizado. A decisão foi tomada após análise de medidas técnicas tomadas pelo governo brasileiro para controlar os riscos do surto. O Brasil tem buscado formas de regionalizar os embargos à exportação do frango nacional, que ainda está em vigor em dezenas de países. A nova postura ajuda a acelerar essas decisões, porque a posição técnica da OMSA é usada como referência por diversos países para definir se aplicam ou não as restrições comerciais. Segundo dados desta segunda-feira, no momento há 12 investigações em andamento no país, para verificar a presença ou não do vírus da gripe aviária. Um caso que estava sendo analisado em Santa Catarina foi descartado. A suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul tem sido aplicado por Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia. Já a suspensão para o município gaúcho de Montenegro está em vigor apenas para Emirados Árabes Unidos e Japão. Os países que estão com embargo total às compras de carne brasileira de frango são responsáveis por 45% do volume dessa proteína exportada pelo Brasil. O país precisa passar por um período de 28 dias sem registro da doença para que volte a ser considerado livre do problema, caso não surjam novos casos.
A partir de hoje, o resgate de valores do sistema Valores a Receber do Banco Central passa a ser feito por um novo procedimento. Agora é possível automatizar as solicitações. Antes era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Os valores a serem resgatados fazem parte do dinheiro esquecido por cidadãos ou empresas em instituições financeiras, como bancos e consórcios, sem que tenham sido reclamados ou transferidos para a conta do titular. A habilitação para o acesso ao SVR deve ser feita a partir de uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em 2 etapas ativadas. Segundo o BC, a solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Quem ainda não possui essa chave deve cadastrá-la junto à sua instituição financeira. E o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para o risco de uma forte queda nas temperaturas ainda esta semana. Em Santa Catarina, deve até cair neve. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um comunicado para alertar a população sobre o frio intenso que está chegando no estado. Essa seria a primeira onda do ano com quedas bruscas de temperatura e com possibilidade de neve nas regiões serranas. Primeiro, temos a chegada de uma frente fria entre a terça-feira e a quarta, provocando chuva e temporais aí em todas as regiões. Ainda na quarta-feira, já para o finalzinho do dia, a gente tem o avanço de uma massa de ar seco e frio que vem aí para declinar bruscamente as temperaturas. Essa massa de ar também vai estabilizando o tempo, principalmente no extremo oeste, mas a principal marca dela na quarta-feira vai ser realmente o declínio brusco das temperaturas. Além da neve, a Defesa Civil afirma que a chance de formação de geada ampla, inclusive em áreas litorâneas. No interior, a previsão é de geada forte, com possibilidade de congelamento de pistas e tubulações nas regiões mais altas do estado. A última vez que teve registro de neve em Santa Catarina foi em agosto de 2024, em Bom Jardim da Serra. Na época, as temperaturas chegaram a 3,93 graus. E agora nós vamos conhecer a cidade americana, onde foi assinada a Declaração de Independência. A cidade é Filadélfia. Filadélfia é um município histórico nos Estados Unidos, conhecida como a Cidade do Amor Fraternal. É famosa por ser o berço da independência americana, com pontos turísticos como o Independence Hall e o Liberty Bell. A metrópole também oferece uma rica cena cultural, com museus, teatros e festivais, além de ser conhecida por sua comida típica, como o Philly Cheese Steak. Com sua mistura única de história e cultura, Filadélfia é um destino que vale a pena visitar. E vamos então abrir a tela para ver uma câmera ao vivo de lá. Por lá são 10 horas e 55 minutos da manhã. 18 graus neste momento, bem friozinho. E Filadélfia é uma cidade que oferece uma variedade de pontos turísticos bem bacanas, viu? Um dos mais famosos é o Independence Hall, um local histórico onde a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos foram assinadas. Perto dali está o Sino da Liberdade, que é um símbolo icônico da liberdade americana que atrai milhares de visitantes turistas por todo o mundo todos os anos. E esses são só alguns dos pontos turísticos que Filadélfia tem a oferecer. E assim a gente encerra esta edição com algumas curiosidades do Brasil, do mundo, enfim, todos os dias aqui no Redação Hit. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra amanhã.